Cara, e se eu te dissesse que o Suzano da Sarada será diferente de todos os humanoides que já vimos dos outros Uchihas? Não só isso, mas melhor e mais bizarro, uma combinação perfeita entre defesa absoluta e o colapso total. Nenhum outro Sotsuki seria capaz de passar por ele, como o Jigen fez com o de Sasuke. É sério, cara, a Sarada mostrou seu novo poder do Mangekyo, que muda tudo a respeito até mesmo do Suzano dela. Então bora, porque esse vídeo aqui tá insano. Como vimos em Naruto, poucos Uchihas despertaram Suzano, um humanoide de puro chakra que era temido em campo de batalha, um ser que protegia seu usuário, e cada Suzano de cada Uchiha tinha seu diferencial, porém o da Sarada em Boruto Vortex será o mais fora da curva entre todos que já vimos, porque agora a gente viu um poder que foi revelado no mangá que muda tudo em relação aos poderes dela, e até mesmo como o seu Suzano será, porque o poder que a Sarada mostrou contra o Ryu nesse capítulo de agora foi o mais sinistro de Boruto Vortex. Como quem acompanha o mangá já sabe como funcionam as habilidades do Mangekyo dela, mas caso você não saiba, ela usou apenas um olho. Com a habilidade do Mangekyo direito, a Sarada controlou a gravidade ao redor dela e do Ryu, fazendo o Shinju flutuar. Nenhum oponente consegue se mover quando é pego por ela, se não tiver uma técnica de teletransporte. E a partir do momento que a Sarada pega o adversário, ela tem o controle sobre o campo gravitacional ao redor dele, e consegue aumentar a gravidade também, para impedir dele se mover. E o buraco negro, ao envolver o oponente, explode ele completamente. É um poder absurdo mesmo. Bom, tendo recapitulado a base do seu poder do Mangekyo Sharingan, já deu para entender que ela tem um potencial absurdo, e se seu Mangekyo já é pelão desse jeito, de fato, Suzano também será. O problema é a cegueira, assim como todos já passaram por isso, Itachi demorou a ficar cego, mas o motivo era óbvio, ele não usava de forma exagerada, como sair ativando Suzano a todo momento. Já o Sasuke mal despertou o Mangekyo, e já saiu na porradaria com geral, contra o Jinchuri que usou Donjutsu e até mesmo Matraço e o controle das chamas. Depois disso teve a brilhante ideia de invadir a reunião dos 5 Kages, e saiu usando Suzano feito maluco. Em menos de um dia, basicamente, ele já estava perdendo a visão, até porque o Suzano prejudica ainda mais, e já o Kakashi só começou a ficar com a visão embaçada lá na Guerra Ninja, quando ele fala pro Minato, se não me engano, que seus olhos estavam perdendo a visão, mas demorou igual Itachi. Logo a Sarada ela pode usar o Mangekyo Sharingan, sem ficar cega rapidamente, mas também tem um problema, consome muito chakra. Se ela elevar para esse nível de luta, flutuar e abrir vários portais, seu chakra vai se esgotar, assim como aconteceu dela desmaiar porque estava enfrentando o Shinju. Afinal, se não desse tudo de si, teria perdido. E seu Mangekyo também sangrou na hora. Se ela tiver o problema da cegueira, vai demorar até ser tingida, a menos que a próxima batalha exija tanto dela quanto essa contra o Ryu. Porque não podemos esquecer que seu verdadeiro oponente é o Hidari, o clone do Sasuke, e se ela usou tamanho poder contra o Ryu, imagina os novos poderes que ela pode acabar usando contra o Hidari, porque ele é o seu verdadeiro oponente. Não é à toa que o Kimoto não mostrou todo o seu poder, fez ela usar apenas um olho, então ainda tem habilidades escondidas, e sem falar no poder lendário que já sabemos que ela vai mostrar, o seu humanoide de chakra. E aí que as coisas ficam interessantes, pois assim como Itachi, o seu Suzano não vai ser só de defesa. Como podemos ver também, ao observar os Uchihas que despertaram os Suzanos, eles seguem um padrão. A base principal do Suzano é claramente proteger o usuário, só que do Madara era focado em força bruta, Suzano do Kakashi com o Obito era de defesa e ataque também, e foi o mais forte entre todos em Naruto, com Shuriken gigante de Kamui. Isso sim era uma habilidade problemática. Já o Suzano do Sasuke também era focado no ataque, só que o Uchiha colocava chamas negras em volta dele para se proteger. Já o Itachi era diferente, ele não apenas tinha um Suzano como os outros, sua função de proteger a si mesmo, como proteger o próprio Suzano, com o escudo de Yata que refletia ataques, e também tinha a espada Totsuka que selava adversários. Ou seja, o poder do Suzano de Itachi era focado em ataque e ao mesmo tempo em defesa. Não era uma defesa só por ser o Suzano, era uma defesa por ter até um escudo que podia defender o Suzano. Então o ataque contra o humanoide de Itachi seria inútil se ele usasse o escudo, pois refletiria qualquer ataque. E a Sarada não será diferente do Itachi, não que ela terá a espada e o escudo de Yata, o que até pode, vai que o Kimoto resolve dar ela esse poder de seu tio Itachi, assim como deu Hiraishin pro Boruto, que é a variante do Minato e do Tobirama. Mas a semelhança da Sarada é que podemos ter certeza que o Suzano dela terá é defesa e ataque. Se você analisar bem os poderes do Mangekyo da Sarada, eles são focados em duas coisas, defesa e ataque. Não é igual ao do Sasuke com as chamas negras. Até podia moldar em volta do Suzano, mas não em volta dele, tornando impossível tocar nele. Já o poder do Mangekyo da Sarada prioriza a sua defesa com os portais em volta dela, que suga as coisas, tornando impossível de tocar nela. Impossível entre aspas, porque se reparar aqui, ela tem que ver o ataque que tá indo pra cima dela,
para ela conseguir mandar para dentro dessa esfera, mas desde que ela consiga ver, já se torna impossível de tocar nela. E segundo, foca no ataque, não fica só na defensiva, como é capaz de explodir quem for, transformando em pó. E o mesmo vai valer para o Susanoo dela. Ele não será só mais um humanoide de chakra que vai defender ela, porque isso aqui que o Jigen fez com o Sasuke fez a gente ficar com o pé atrás de que será que o Susanoo seria o suficiente? Não se tornou um poder ultrapassado, já que estamos na nova geração e vai ter até mais outros Otsukis na história? E cara, é óbvio que não. Apesar de ser uma era onde os outros Otsukis vão aparecer mais do que já apareceu, é esse poder dela que vai mudar tudo também, que será assim como o poder do Mangekyo, que serve para defensiva e ofensiva. O Susanoo terá o mesmo poder. Imagina só, o Sasuke usava as chamas negras com o Susanoo, certo? Pois bem, e o poder da Sarada são buracos negros que sugam as coisas, não só isso como permite a Sarada voar usando a gravidade deles. Ou seja, diferente dos Susanos que víamos, que só podiam voar na forma perfeita, o da Sarada não, ele pode já de início usar gravidade ao seu favor e voar. E uma das coisas mais, tipo assim, absurda e loucura mesmo que seria se ela fizesse, seria aplicar os buracos negros em volta do Susanoo. Ou seja, ninguém poderia sequer pensar em tentar destruir o Susanoo dela, porque a Sarada aplicaria seus poderes gravitacionais diretamente no corpo do Susanoo. Cara, cada camada dele estaria rodeado por campos de distorções absoluta. O resultado, qualquer ataque lançado contra ela com seu Susanoo simplesmente desapareceria, seria sugado, esmagado e destruído em uma fração de segundo. Você não pode tocá-lo, não pode enfrentá-lo e nem sequer tocar nele, será apagado. Esse seria o Susanoo Anomalia, a defesa perfeita, com o poder de aniquilar tudo ao seu redor, assim como a Sarada fez aqui nesse painel do mangá que saiu neste mês, onde ela sugou o ataque do Ryu. Seria quase a mesma coisa, mas a diferença é que a Sarada estaria aplicando o poder do buraco negro diretamente no corpo de Susanoo, para se tornar intocável e inquebrável. Qualquer ataque, e até Bjudamas, poderiam ser esmagados pela gravidade. Seu Susanoo seria bizarro mesmo. Cada parte da armadura seria coberto por micro buracos negros. Qualquer ataque lançado contra ele, seja um Rasengan, um Abjudama ou até o laser do Jura, seria sugado e obliterado antes mesmo de tocar no Susanoo, uma barreira basicamente. Então seria como enfrentar um vácuo absoluto, uma muralha que não pode ser escalada, atravessada ou sequer tocada. E aí que a verdadeira ameaça começa. Esse Susanoo não seria só a defesa perfeita, mas também teria uma gravidade absurda em volta dele. E isso tudo, se você achou um absurdo, cara, porque é muito poder, talvez por não acompanhar o mangá, porque é um poder com base no que a Sarada mostrou oficialmente em Boruto Vortex. Claro, é minha teoria analítica ao ponto de vista do poder dela, onde eu peguei as habilidades do Mangekyo Sharingan da Sarada e fundi ali com o Susanoo, porque o Sasuke fazia isso com as chamas negras, onde o Haikage chegou a perder o antebraço até. Então, se a Sarada fizer igual o Sasuke e conseguir pôr gravidade em seu Susanoo, com milhares de mini esferas negras que sugariam tudo ao encostar nele, então sim, seria o primeiro Susanoo intocável, e o mais poderoso também, porque a Sarada não estaria só dentro de uma defesa absoluta, mas também poderia atacar o adversário sem se preocupar com a retaguarda, ou de um outro Sotsuki quebrar ele no chute, porque seria maluquice pensar em encostar em seu Susanoo. Por isso, cara, esse poder que a Sarada mostrou do Mangekyo em Boruto Vortex agora tem muito potencial para fazer dela a mais poderosa possível. Mas, assim como usar o Mangekyo que gasta chakra, logicamente, fazer tudo isso gastaria ainda mais sua energia. Iria muito chakra, por isso que seria um poder que só veríamos bem mais à frente na obra. Porque ainda tem o problema com a cegueira, que veremos se ela terá isso ou não. E cara, com o Susanoo desse que acabei de descrever, nem mesmo o Jura poderia tocar. Isso faria da Sarada uma arma perfeita contra oponentes como os outros Otsukis, por exemplo. Afinal, já sabemos que ela terá um Susanoo, e muito apelão. E se o Kimoto fizer ela usar seus buracos negros no humanoide de chakra, sério, tem muita ideia que pode se encaixar e transformar ela em um monstro em poder também. Porque apesar de termos visto isso em Naruto e querendo uma inovação, isso mudaria tudo, porque seria o primeiro entre todos que vimos que seria intocável. E claramente, seria insano também se a gente vesse Sarada lá com o Susanoo em forma de armadura em volta do seu corpo, em tamanho menor igual nas fanarts. Mas e você, o que espera do Susanoo dela? Porque pensa só, se o Mangekyo já mostrou poder insano com gravidades, imagina o resto, os novos poderes depois disso. Comentem o que você acha, e não se esqueça também que estarei te aguardando nos próximos vídeos e análises histórica. Então até lá, valeu, fui!